Então, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre alguns resultados e algumas questões abertas da crítica literária, em que Schmitt, no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, ele fala que no último quarto do século passado configurou-se praticamente em definitiva a teoria das condições literárias que, apesar das contestações mais antigas ou recentes, mostrou sua validade com múltiplos momentos e provavelmente também continuará mantendo sua validade, ao contrário do que afirmam previsões céticas. Embora houvesse várias modificações e complementações, em princípio não mais se apresentaram ou ainda não se impuseram novas soluções dos problemas do Pentateuco. Apesar de todas as dúvidas, parece que desde Wellhausen o número e a sequência das diversas fontes escritas estão mais ou menos definidos, designados com as siglas atualmente em uso e complementados com as datações geralmente aceitas, que seria o seguinte: a escola javista, digamos assim, a tradição javista, por cerca de 950 a.C., estava composta, na época possivelmente de Salomão, antes da assim chamada divisão do reino. Então, o período de edição javista, o período de montagem de texto javista, poderia ser nesse período de 950 anos antes de Cristo, possivelmente época de Salomão. No caso da teoria documental eloísta, por cerca de 800 a.C., ou seja, depois do reino de Salomão, em que a gente já tem o reino dividido, reino do norte, reino do sul, em que há o profetismo escrito, especialmente no caso de Oséias. Então, a gente, por exemplo, tem um movimento profético no período dos reis, mas não ainda aquele profetismo escrito, como acontece com Isaías, Jeremias, Oséias, Joel e assim por diante. E aí o deuteronomista, ou então proto-deuteronômio, seria aproximadamente no século 7 a.C., começo antes da reforma de Josias, por volta de 622 a.C., mais tarde com ampliações extensas. E aí o escrito sacerdotal seria em cerca de 550 a.C., no exílio, complementações na época pós-exílica. Então a gente percebe que no período do exílio alguns elementos de cunho sacerdotal começaram a fazer parte da redação do Pentateuco, de acordo com esses pesquisadores. E aí a formação do Pentateuco não se deu nem pela simples adição das fontes escritas, nem pelo enriquecimento gradativo da fonte escrita mais antiga. Antes, devemos contar com várias redações que religam as fontes escritas originalmente, independentes entre si, de forma a criar uma história harmoniosa e coesa da pré-história de Israel. Aí foram inevitáveis certas alterações, reagrupamentos, omissões e também acréscimos. Então, o que o autor aqui ele está propondo? Não é que foi do tipo, digamos, há o fato lá atrás, então o Júlio está redigindo um documento relacionado a uma época, porque o Júlio pegou a tradição oral com a Rita, com a Marília, e aí nisso passou-se algum tempo, o Jefferson pegou esse texto e juntou no material só, como se fosse uma redação. Mas aí passou o tempo, o Jefferson morreu,
e alguns dados, né, de tradição, alguma coisa que de repente contemporâneos do Jefferson, contemporâneo, né, do Júnior e da Teresa, que foi passando de um para outro, né, esse conteúdo chegou até o Carlos, e aí vamos fazer uma nova redação, até chegar ao período mais recente, e isso de certa forma não vai tirar a autoria do Júnior, só que assim, é como, digamos, hoje quando a gente vai pregar, a gente não pega algumas informações mais detalhadas da época, que de repente alguns autores da época não estavam tão familiarizados pelo fato de eles viverem numa região e não terem um acesso, como por exemplo a gente tem com a internet hoje, que a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Então, por exemplo, quando alguém na Idade Média pesquisa alguma coisa em relação alguém na Idade Média pesquisa alguma coisa em relação ao primeiro século, possivelmente essa pessoa ela não vai ter as informações da arqueologia do século XX. Então, por ela não ter algumas informações mais recentes da pesquisa científica, ela vai falar de acordo com a ciência da sua época. Então, essa limitação histórica, essa limitação científica, contribui de alguma forma para que a nossa visão, inclusive do próprio texto, possa ser de alguma forma trabalhada e moldada. Então, pelo menos é isso que parece, né, a partir da leitura do Ernest Schmidt. E aí, incerta permanece a questão em quantas etapas ocorreu a redação. Em princípio, porém, devemos distinguir pelo menos 3 redações, né? Então, redação 1 seria a redação que ligou as fontes escritas mais antigas, né, que seria Javista e Eloísta, e esta combinação que surgiu após a derrocada do Reino do Norte, em 722 a.C., foi realizada com tamanha habilidade que em certas passagens é impossível separar de novo Javista e Eloísta de forma convincente. Assim se fala desde Wellhausen também de uma obra javista, que seria a obra Javista-Eloísta. E aí, qual seria a redação 2? Seria uma redação decisiva que ligou a época pós-exílica, ou seja, o Geovista com o escrito sacerdotal, ou melhor dito, inseriu o Geovista no sacerdotal, conforme a gente conversou agora há pouco. E aí a redação 3 seria aquela que inseriu textos, frases ou mesmo partes de sentenças que se aproximam do Deuteronômio em termos de vocabulário, estilo e temática, vinculando desta forma as fontes escritas como Deuteronômio ou a obra historiográfica deuteronomística, né? Se esta redação aconteceu antes ou depois da inserção do escrito sacerdotal, é discutível, e o que vai ser representado aqui é algo assim, como é que eu posso dizer, bastante simplificado, né, representando o surgimento do Pentateuco, né, de um modo que assim, ele vai se compondo através dessas redações e tradições até o que nós encontramos depois redigido e praticamente consolidado e reproduzido no Novo Testamento, né, de um modo já fechado, canonizado, engessado. Então, a gente, por exemplo, pode observar, né, que parece, né, que está se perdendo hoje o consenso atingido, graças a Wellhausen, né, porque as opiniões atualmente defendidas sobre a existência, extensão, época e local do surgimento das fontes escritas divergem muito, que é o que o Clyde criticou, né, naquela obra dele, Introdução ao Velho Testamento. Ou seja,
eles falam que tem uma série de retalhos, mas depois eles mesmos se embolam na hora de explicar como foi essa série de retalhos, né? Então é o que faz o Clyde questionar isso, né, que o Ernest Schmidt está defendendo. E aí, se a gente quiser evitar na interpretação de textos o perigo de chegar a resultado pré-determinado pelo próprio questionamento ou concepção, temos de distinguir 4 passos metodológicos na crítica literária. 1. A análise ou separação. Primeiro devemos analisar, tanto quanto possível, cada texto em separado, avaliando a sua coesão, a estruturação, momentos de ligação, bem como a ausência desta, duplicação e censura. Por exemplo, se você observar, não tem a ver aqui com o Pentateuco, mas se você observar o livro de Jó, você vai perceber assim, nitidamente uma mudança estrutural. Você vai perceber narrativa no início, poesia no meio e narrativa no final. Pela tua cara parece que você já reparou, né? Entende? Então você verifica que assim, o Jó do início e o Jó do final é um Jó do tipo, aconteceu, faz parte, vida que segue. O Jó do meio não. O Jó do meio está, mas por que, ó Pai? Né? É uma coisa mais ou menos assim. E então, não estou entrando na discussão sobre como a redação de Jó aconteceu. Eu só estou dizendo que você olha para a estrutura e você percebe que tem uma mudança. E é isso que faz o pesquisador correr atrás. Por quê? Porque ele não olha com aquele olhar piedoso do tipo, deixa isso quieto. Não, ele vai como aquela criança curiosa, né, tentando cavar para ver, né, no que dá esse negócio. Por exemplo, o crente possivelmente ele pensa o quê? Melhor deixar isso aí, não vou mexer nisso não, né, e tal. Mas não é o caso, né, do pesquisador. E aí, por exemplo, Janildo sendo bispo, é melhor não mexer nisso, porque vai que ele deixa a juventude em crise, né? Aí os obreiros, né, daqui a pouco já não estão mais querendo ser dizimistas, esse negócio todinho. Mas agora, né, se o Janildo, em vez de ser bispo, quiser pegar o caminho da pesquisa teológica, a questão é, tem fé mesmo? Ou é uma fé que pode ir embora a qualquer momento? Porque se tem fé de verdade, não tem problema. Só entendo que assim, uma fé que pode ser perdida, sei lá, eu tenho minhas dúvidas nessa fé, né? Porque é uma fé basicamente infantil, né? Eu preciso que esteja tudo bonitinho, porque senão eu vou deixar de crer, é esquisito. E aí, falamos, né, que assim, é preciso, né, que se você quer evitar o perigo de chegar a um resultado pré-determinado, é bom fazer análise, mas também fazer a síntese, que seria a correlação, né? Devemos auscultar as partes textuais distinguidas na análise, no que se refere às suas ligações recíprocas, ou seja, coincidências em palavras, temas, motivos, intenções. Lembra quando eu falei sobre a questão dos animais impuros? Eu estou vendo algo em Gênesis parecido com o que eu vejo em Êxodo, mas não tem como ter em Gênesis um negócio que eu vejo em Êxodo. Quer dizer, até tem, mas me faz pensar, por que tem, né? E aí começa a pesquisa. E aí a gente, por exemplo, observa que é preciso examinar a harmonia interna, ou seja, a estruturação, o desenvolvimento da ação, algumas lacunas ou falta de coesão, coisas do tipo. A intenção desse passo é reconstruir, na medida do possível, uma sequência lógica da ação, narrativas ou discursos coerentes e compreensíveis por si sós, e não fragmentos ou parcelas que não podem ter exatidão de forma autônoma. Assim, a síntese oferece uma espécie de contraprova para a análise. E aí, uma vez tendo a análise, que é a separação, a síntese, que é a correlação, a gente vai para a comparação. Só no passo seguinte poderíamos relacionar
as respectivas unidades identificadas com outros textos, né? No caso, textos reconstruídos, para inserir o resultado isolado no quadro de referência maior e, ao mesmo tempo, formar correlações mais amplas, seja na circunvizinhança do bloco traditivo, seja na fonte escrita mais abrangente. Então, a gente vai pegar o caminho de que vamos fazer uma comparação relacionando as unidades identificadas com outros textos reconstruídos. Então, a gente vai pegar, inserir o resultado isolado num quadro de referência maior e, ao mesmo tempo que a gente vai inserir o resultado isolado no quadro de referência maior, a gente vai formar correlações mais amplas. Digamos, vamos pegar o bloco traditivo, seja escrito, seja em forma oral, seja a partir de uma pesquisa que a gente faz, para ver até que ponto, assim, há algum tipo de substância a preencher uma lacuna que talvez aquele texto possa estar deixando algum tipo de brecha ou de lacuna. E quarto, vez por outra, no entanto, os critérios para a separação das fontes ou para o enquadramento de um texto numa determinada fonte escrita não bastam. Nestes casos, as fontes do Pentateuco talvez estejam por demais entrelaçadas, ou a redação participou mais intensamente na elaboração da forma final do texto. Então é aquilo que o próprio Clyde contesta, porque ele fala assim, não, como é que tem essa separação se nem os pesquisadores conseguem dizer onde essa separação acontece, onde termina A e onde começa a B. E aí a explicação número 4, a explicação do amálgama, da mistura textual no estágio atual, como e porque as unidades reconstruídas foram juntadas para formarem a atual estrutura do texto e como este texto é estruturado. Assim, a crítica literária ela parte do texto dado para retornar mediante a sua reconstrução a ele. Então eu pego o texto e começo a verificar algumas coisas que poderia estar fazendo com que ele se tornasse esse texto montado. É como se de repente você vai fazer um trabalho acadêmico e aí você pega vários trabalhos que você já fez no seminário, e junta para fazer uma obra só. Se o professor conhece você, ele vai perceber que tem parte de um trabalho, tem parte do outro, e que de repente você nem chegou a reescrever. Você copiou e colou e não emendou direito, mas ele percebeu que você sai, da grama para a areia de repente, uma coisa mais ou menos assim. Então é isso que o pesquisador ele vai lendo e ele, tem alguma coisa aqui, e aí ele para ali e ele começa a tentar identificar alguma coisa. E aí nesse caso, unilateralidades só serão evitadas se considerarmos neste estudo o maior número possível de pontos de vista e utilizarmos todos os argumentos com sensibilidade para com as respectivas peculiaridades do texto. Razões diversas, independentes entre si, concernentes à linguagem e ao conteúdo, deveriam corroborar a solução preferida, ou seja, a convergência dos critérios. Então, impulsos e critérios principais para a separação das fontes do Pentateuco continuam sendo duplicações de textos ou partes de textos, frases e eventualmente também de elementos sintáticos, e a alternância de nomes de Deus ou de designações de Deus, como Javé e Elohim. Sem dúvida, nos deparamos volta e meia com uma expressão idiomática fixa,
Por exemplo, Gênesis 32, 29, coisas como lutar com Deus, ou deuses, ou com seres humanos, ou o tema exige a menção do conceito Deus, divindade, em vez do nome Javé, por exemplo, em Gênesis 3, versículo 1 e subsequente, especialmente versículo 5, ser como Deus. Na maioria dos casos, porém, a alternância não se explica objetivamente, como por exemplo em Êxodo 3:4. Outras características como contradições, escolha de vocabulários, diferenças estilísticas e teológicas servem mais para complementar e conformar a existência de fontes diferentes. A presença das três fontes escritas, J, E e P, na primeira metade do Gênesis, pode ser vista a fim de, como eu posso dizer, representar, né, para indicar a função de moldura do escrito sacerdotal. Nos blocos de texto assinalados, a gente, por exemplo, vai verificar que várias fontes escritas, né, como acontece de forma mais ou menos constante, a partir de Gênesis 25, onde se desconfia que algumas coisas foram redigidas, coligidas e depois conectadas como se fossem apenas uma obra. Pastor, oi. Aqui quando ele fala, o senhor citou Gênesis 3:5, né, quando a serpente falou à mulher, por que os copistas na época, o Canon, eles não transformaram essa palavra, essa oração, não modificaram ela? Como assim? Em vez de botar a serpente que disse a mulher, por que não colocaram o inimigo, o Satanás, o mentiroso, o ardiloso, disse a mulher, ou tentou enganar a mulher, ou enganou, ou pressupõe enganar a mulher? E agora eles ficam nessa situação, citando textos, né? Como é que eu vou falar? Nós, por exemplo, estamos sabendo disso aqui agora, essas situações, em algumas passagens, e brigou com Deus. Eu nunca, jamais ia chegar e ler e reler, discutir, brigou com Deus, que negócio é esse? Eu não tinha esse acesso. Também hoje, que eu estou tendo essa notícia, eu não vou poder passar esse acesso para a igreja, porque eles não vão entender, tem que ter muito tempo e muito estudo. Porque é importante a gente lembrar que assim, eu digo isso até com tristeza, na igreja, infelizmente, assim, eu sei que talvez alguém me desminta, mas na igreja parece que assim, as pessoas não estão muito interessadas nisso, né, por vários motivos. Eu entendo que assim, o que a pessoa quer na igreja é conforto, o que a pessoa quer, isso que a pessoa quer na igreja é sentido para a sua vida, né? O que ela quer na igreja é como é que eu faço, né, para enfrentar a perda do meu marido, como é que eu faço para lidar, né, com meu filho que morreu. Então eu entendo que assim, as pessoas na igreja não estão muito preocupadas em como se prepara a feijoada. As pessoas na igreja estão querendo comer a feijoada, entende? As pessoas na igreja, elas não estão preocupadas em como funciona o motor, né? Como funciona, né? Assim, elas não estão preocupadas como funciona a combustão. Elas não estão preocupadas, peraí, como é que é o processo, né, do álcool ou da gasolina ou do diesel no motor para fazer o carro andar? Não, o que elas querem é que o carro funcione, né? Elas querem rodar a chave e fazer o carro funcionar. Entende? Quem é o pregador, o exegeta, o hermeneuta ou o pastor? É aquele mecânico que está cuidando do carro para aquele motorista dirigir, ou é aquele cozinheiro que está preparando a refeição para aquela família comer. Entende? Esse é o trabalho de quem vai fazer a refeição. Esse não é o trabalho de quem vai comer a refeição. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu entendo que a superficialidade da fé cristã, que pelo menos eu vejo hoje,
Assim, tá arriscado o indivíduo ele escutar um negócio desse e virar Hare Krishna. Tá entendendo? Ele assim, não acredito mais em nada da Bíblia, do Evangelho, não sei o que lá. Por quê? Porque a fé dele está do tipo assim, olha, se não foi Moisés que escreveu tudo, então a Bíblia não é de verdade. É uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, Sócrates não escreveu uma frase. O que a gente tem do filósofo Sócrates está escrito por Platão. Mas ninguém fica discutindo se Sócrates existiu. Quando na Bíblia que é para quem está dando para entender? Então o que acontece? Infelizmente, a gente tem uma situação em que a superficialidade da fé cristã, né, hoje, eu entendo que é meio complicada para você bater papo sobre algumas coisas. Então, tem o seguinte, a maioria das pessoas, o que elas estão querendo é um bálsamo para a luta que elas estão passando. A outra questão, né, como eu falei, é que eu entendo que as pessoas estão bastante superficiais. E o terceiro ponto, que para mim acho que é a parte mais grave, é que as pessoas estão preguiçosas de pesquisar. Entende? Assim, é aquela coisa do tipo, eu quero saber, eu vou no YouTube, eu vou no Google, eu pergunto para o pastor. Entende? Eu não pego a minha Bíblia, sento, me debruço, não é mais uma coisa tão comum. O que pode acontecer, que pode ser uma ilusão de que a pessoa está pesquisando, é a pessoa ficar só numa repetição, né? Assim, ela pega algumas frases batidas, repete essas frases batidas, né? Como alguém que memorizou algumas coisas de escola bíblica e dando uma ilusão de que ela está pesquisando. Não, só está repetindo algumas coisas que às vezes ela nem fez uma análise crítica daquilo, ela só repete. Olha, para ter uma ideia, em superficialidade de fé, na minha igreja lá, eu só conheço uma menina lá, Andréia, o pastor, você fala, Gênesis 3,16, é isso, ela corre na Bíblia, ela corre lá e vai ver se confere. Eu, por 2 ou 3 ou mais vezes, eu já vi vários pregadores. Ou seja, tu já sabe que não pode pregar abobrinha quando a Andréia estiver já sabe que se tu chamar Jesus de Genésio vai dar ruim para você. Manda eu ver esse versículo de mente, né? E quando a realidade não condiz ali. Eu falei, caramba, o pastor errou. Caramba, o fantasma errou. E rapaz, isso está escrito, eu fico quieto. Eu vou falar o quê? Eu, por exemplo, eu digo, na Bíblia está escrito, eu não dou endereço não. Está escrito na Bíblia. Já aprendi isso já também. A gente pode errar, rapaz. O caminho mais adequado, minha esposa, quando ela começa a me perseguir, ela fala, precisão, Roberto, precisão. É como, por exemplo, o que me faz muitas vezes ler? Porque eu tenho receio de chegar aqui, falar e não ser. Lendo, eu tenho a tranquilidade de que é isso aqui. E depois a gente comenta em cima do texto. Né? Quem fez sinal? A minha digníssima varoa, Dejanira de Jesus. ela foi visitar uma igreja, aí ela sentou na igreja, aí a igreja foi e falou o capítulo, mas só estava jogando, não dava show. Entrou. A igreja jogou o capítulo, o versículo, não dava show. Aí ela, já acostumada com a Bíblia, ela pegou a Bíblia e assim. Aí ela observou a igreja não abre Bíblia. Ficou observando aquilo que estava. E em novembro, normal. Em novembro, esse antes de sair para a igreja, correndo os camas lá, estava a igreja tal. Pare de sofrer, não sei o quê. Aí começa a manda um versículo e manda outro. Está escrito. Eu estava sentado no sofá esperando a hora das 6 horas, deve pegar a mais antiga da senhora. Aí, Mary, vamos ver aqui. Está na televisão escrito lá, né? Aqui, Mary. Não tem nada a ver aquilo que está lá com aquilo que está cá. Nenhum dos dois capítulos e versículos. É escrito na televisão, condizia com a Bíblia. Eu falei, Mary, está vendo como é que engana o povo? É melhor a gente acreditar que eles erraram na hora de botar o texto, né? É melhor, vamos pensar isso, né? E você chama sua esposa de mais antiga, é isso mesmo? Não, mas antiga a senhora aqui tem 90 anos. Pô, eu já pensei assim, pô, se eu faço isso, o tempo fecha lá em casa.
Você chama a Janete de mais antiga? Não. Dentro do que o senhor falou, uma preocupação que eu vejo, inclusive, não desmerecendo as outras instituições, as outras escolas de teologia, é que as instituições têm que se preocupar com quem vai nos ensinar, porque nós estamos aqui para aprender, mas nós podemos sair daqui, crente que nós somos, ser descrente, porque nós não sabemos qual é a filosofia, o que aquele pastor está querendo passar para o pastor, teólogo, o professor. Porque eu entendi o que o pastor quis dizer ali com relação aos historiadores, quando na verdade eles buscam. Aí eu até abri a Bíblia aqui no capítulo 7, como você acreditar nas 10 pragas? Eu prefiro... Só que acreditar nas 10 pragas não tem a ver com pesquisa teológica. As 10 pragas é questão de você acreditar que aconteceu. Não, é igual Por exemplo, eu acredito que a jumenta falou com Balaão. Jumenta tem corda vocal para falar? Não, é fé. Alguém pode tentar nos mostrar o contrário. Mas então, por causa da influência do iluminismo, a gente teve uma tendência de tentar conformar as escrituras com a razão, né? Por exemplo, depois, vocês ainda estão estudando bibliologia com o Rodrigo Rossi, não estão? Depois perguntem a ele sobre demitologização, demitologização, de Rudolf Bultmann. Então, anota aí e pergunta aí, né, sobre demitologização de Rudolf Bultmann. Que o que acontece? Ele pega o discurso, né, de que a gente precisa tirar os mitos das escrituras para pegar apenas os princípios e os valores que o texto está mostrando ali. Eu até entendo essa situação devido à época em que, assim, tudo que a gente fizer tem que caber na razão. Entretanto, eu sou do pensamento que existe razão que a razão desconhece e que o mistério, ele existe. Nem tudo a gente tem resposta e nem tudo tem explicação. E o que acontece? Mas é impossível uma jumenta falar. Tá. Por isso que a Bíblia, para mim, é um livro de fé, não é um livro de ciência. A ciência não pode afirmar que jumenta fala, mas a fé pode. Está dando para entender? Então, o que acontece? Um professor, ele pode, de repente, negar que uma jumenta fala. Certo. Ele pode negar. Mas será que ele pode negar que aquela jumenta de Balaão falou? Como ele vai negar isso? Ele não está